Boa noite, gente, de novo. Bom, a gente vai começar o nosso encontro, a nossa palestra de hoje, com uma poesia, né, muito bonita, que todos nós já conhecemos, é do livro Pegadas na Areia, de Margaret Fishback Powers. Então, diz o seguinte: sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus, e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida, e em cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Então, essa poesia conta que ela estava com um ente querido no hospital, e o ente querido dela estava desencarnando, e ela ouviu alguém da equipe técnica falar para ela justamente isso. E ela disse: mas foi o que eu escrevi. Não vamos entrar agora em todo esse contexto, porque a gente tem muita coisa para falar, mas é só para ter uma ideia, quem tiver curiosidade depois, né, ver o livro e para ler. Ele não é um livro espírita, mas pode ver o livro depois para ler. Bom, eu sempre gosto de começar assim, né? Me dera essa incumbência e eu entro em pânico toda vez que eu vou fazer uma palestra. E eu peguei essa fotozinha aí, eu disse: gente, pegadas na areia, que é um tema que vocês, assim, pegadas na areia. O que é pegadas na areia? Né? A gente fica se perguntando. Aí eu disse: que assunto difícil. Gente, tudo isso aqui que está aqui é o que realmente eu estava perguntando na minha cabeça. Onde pesquisar? A gente entra logo aonde? No Google, né? E aí eu disse: gente, que eu brigo com a espiritualidade, tá? Gente, vocês têm que me ajudar. Vocês só ajudam quem é espírito superior, espírito inferior não ajuda? Mas a gente sabe que a espiritualidade, amiga, sempre nos intui no momento certo da gente fazer os nossos trabalhos. Aí vem Kardec me dizendo: de novo, você já viu toda a palestra é assim, não reclame, tenha paciência, faça uma prece. Aí eu fiz uma prece, gente, incrível, fiz a prece, sabe, assim, meio assim, chateada, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Me ajuda. E eu tenho 2 gatinhos, e o meu gatinho, que é o mais danadinho, ele subiu na estante que ele geralmente não sobe. E ele derrubou vários livros. E eu estava na sala, e esse livro fica próximo da cozinha. E o livro foi bater no meio da sala. Aí eu disse: entendi, essa foi a forma de vocês me dizerem que eu tinha que começar por aí. Então eu comecei a fazer a leitura, né? E aí saiu o nosso tema. Vamos lá. Jesus Cristo não nos abandona. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e sabe nossos propósitos. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa, na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Pegadas na areia. É um chamado, gente, porque a gente ficou pensando assim, falar de pegadas na areia, falar de dor, de sofrimento, né? E eu entendi que é um chamado à fé e à luz de Jesus. A imagem das pegadas na areia, na verdade, é um símbolo poderoso da presença constante de Jesus em nossas vidas, que chama todos nós a se unirem a Ele em um banquete espiritual. Então, essa pegada na areia que a gente caminha com Jesus e às vezes estamos sentados em seu colo, em seus braços, é um chamado. Quantas vezes somos chamados? Será que conseguimos responder a Ele tão prontamente? Será que em nossos momentos difíceis, quando Ele também nos chama, conseguimos responder tão prontamente a Ele?
Eu sou o caminho, João 14,6. O que ele nos diz? Que Jesus passou por todas as vicissitudes e necessidades humanas. Ele encarnou nessa veste carnal. E para que ele pudesse nos entender, ele passou por todo esse conhecimento. Para que ele nos colocasse no colo, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Ele passou por tudo isso. Ele chorou, ele sentiu sede, ele sentiu medo. Em Getsemane, no momento que ele sabia que ele ia ser traído, ele pediu que afastasse aquele cálice dele, mas que não deixasse de ser cumprido aquilo que o Pai queria. Medo, angústia. Teve momentos de alegria e de tristeza. Tudo o que sentimos, também Jesus sentiu. Ele sentiu muitas dores, dores que nós nem podemos imaginar. Ele foi a um grau máximo de todos esses sentimentos. Ele superou todas as barreiras humanas pela força de vontade fantástica que ele tem, de realizar a missão do nosso Pai, que confiou a ele o amor às criaturas, que como ontem, hoje e ainda sofremos. Então, Jesus, por ter sentido tudo isso, ele sabia que ele não poderia, enquanto um espírito de uma envergadura moral como a dele, ceder a esse impacto da dor. Então ele continuou a marcha dele, para servir de exemplo para todos nós. O amor é a saída, pois já tentamos tudo, gente. Tentamos a violência, tentamos a guerra, tentamos o ódio, o desprezo, a separação e o orgulho. Todos eles filhos do egoísmo. E não encontramos nem a nossa paz individual e nem a da coletividade. O amor é a porta que Jesus abriu e pela qual entrou. E ele fica nela, nos chamando todos os dias, todos os segundos e milésimos de segundos. Ele nos aguarda e nos chama na condição de amigo. É uma condição maravilhosa. Jesus estender a mão e dizer: vem, meu amigo, vem que eu vou te acolher. O maior presente que Jesus nos dá é a sua amizade, pois a partir dela nos identificamos com alguém que nos aceita, que tem afeição por nós, que está aberto para dialogar conosco sem pedras na mão. Ele não vai nos julgar. Ele não vai em momento nenhum dizer: vem, ó, tu errou, agora tu vai vir, né? Tu vem chorando. Não. Ele vem e nos acolhe, e nos dá um beijo, e nos abraça. Aquele abraço fraterno, aquele abraço amoroso, que muitas das vezes, a gente, na maior das nossas angústias, a gente diz assim: eu queria tanto um abraço. E se a gente fechar os olhos, a gente vai sentir aquele abraço caloroso do nosso amigo Jesus. Desse diálogo de amizade, Jesus indica caminhos que nos ajudam a superar os desafios da existência. Então, quando a gente está com esse grande amigo, que a gente pede para ele os conselhos, se a gente parar, a gente vai ouvir. E ele vai dizer o seguinte: siga por aqui, não faça isso. E nós, como adolescentes, porque a gente é rebelde, né? A gente é adolescente rebelde, a gente diz assim: não vou por aqui, não vou por aqui. Aí a dor é maior, porque a gente vai ter que aprender. E a gente às vezes tem que aprender como? Com a dor. Não vá por aqui, que aqui não vai ter pedra, vá por aqui. A gente cisma de ir pela pedra, bate com o pé na pedra, não vai doer. A gente não aprendeu que não é por ali, tem que ser por aqui. A gente não desvia o caminho e tenta voltar. É o recomeço, né? E isso tudo através de um relacionamento amoroso com Deus. Então vocês veem que toda essa amizade, toda essa conversa, ela é poética, porque Deus é poético, Deus é muito amor, Jesus é poesia pura. A gente é que ainda não consegue perceber essa suavidade, essa delicadeza
nos seus ensinamentos. Vamos aprender? Sim. Cada um dentro do seu espaço, cada um dentro do seu momento, cada um dentro do seu processo evolutivo. Mas mais cedo ou mais tarde, nós iremos aprender a suavidade dos seus ensinamentos. E é Ele quem chega de forma mansa e suave, chega nessa hora grave de nossa vida para nos dizer com toda a ternura do seu coração: meu bom amigo, estou aqui, venha, se chegue, converse, diga onde dói. E a gente senta com aquelas lágrimas que só a gente sabe onde dói. É como sempre tem uma música que geralmente eu canto muito com o grupo de quarta-feira. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso mais ir, porque eu já não tenho mais tantas condições. Eu sou a vida e a verdade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. João e Mateus. Há momentos em nossa vida em que o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. Só quem passa pela dor, só quem já passou pela dor, sabe. Às vezes é um parente difícil, a perda de um ente querido. Às vezes o esposo que perdeu o emprego, a esposa que perdeu o emprego, né? Desarranjos familiares, os mais diversos possíveis. E aí a gente sabe quanto é difícil, quanto dói, o quanto a gente entra no desespero e às vezes nós fazemos algumas atitudes, tomamos atitudes incoerentes, porque nós somos ainda muito egoístas. Por mais que nós estejamos lutando contra todo esse mal que aflige a humanidade, ainda temos em nós esse canto de egoísmo. E aí a gente pede para Jesus: ô Jesus, me ajuda. Oh meu Deus, que angústia, que dor, e é uma dor que parece que não passa. Parece que vai entrando e vai dilacerando e vai roendo, e a angústia vai tomando de conta de nós. E aí ele chega e diz assim: vem, senta aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu te acolher, deixa eu te acalentar. Mas tu não vais deixar de passar pelo que tens que passar, porque foi uma plantação, e agora colhes o que tu plantastes. E a gente tem que fazer o quê? Se deixar amparar, se deixar acolher, se deixar levar por esse romantismo, por essa poesia. Seguir firme. Vai passar. Às vezes eu digo assim: hoje está difícil, amanhã é outro dia. E no final do ano já passou. Porque se a gente começar a ver só hoje, essa dor não passa. Porque esse hoje parece que é igual o mês de agosto. Nunca passou. Mês de agosto tinha 365 dias. Mês de janeiro desse ano parece que tinha 480. Nunca passava. A mesma coisa, a sensação é de que não passa. Mas se a gente começa a vislumbrar o futuro, se a gente começa a entender e principalmente ter a fé de que amanhã vai ser um novo dia e que a dor que eu sinto hoje, a angústia que eu sinto hoje, existe um remédio chamado Jesus. A dor ameniza. Os pensamentos se desaceleram, o coração começa a bater compassadamente, as células se harmonizam, porque digo uma coisa a vocês: as nossas células, no momento de angústia, elas ficam tão irritadas, que nós começamos a produzir doenças. Elas ficam nervosas, elas ficam angustiadas. E no momento que tudo isso se desacelera, que nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, elas começam a entrar em convalescença, em harmonia, começam a se dar a mão e começam a melhorar todo o nosso sistema orgânico. E toda essa responsabilidade é nossa, porque nós entendemos nesse momento que o nosso Mestre Jesus está conosco. A dor que nos aflige traz em si uma proposta de consciência e transformação. Aí vocês dizem assim: o que esse cigarro tem a ver com isso? Acabei de falar. A dor, a doença, às vezes nos chega por teimosia.
Botei aqui o tabagismo como exemplo, mas tem outros e outras doenças que chegam por teimosia. Adoeceu o pulmão, e aí a pessoa faz o quê? Para de fumar. Adoeceu o coração, aí a pessoa faz o quê? Eu vou parar de fazer determinadas coisas, vou tomar meus medicamentos. A glicemia aumentou, aí eu vou deixar de comer açúcar demais, vou fazer um exercício. Então a dor que nos aflige traz uma proposta de transformação e de consciência. Hoje eu tenho a consciência que vou parar que parei de fumar. E quantas histórias ouvimos de pessoas que têm 20, 30, 40 anos que largaram de fumar, que são diabéticas há 30, 50 anos e estão bem, porque mudaram seu estilo de vida, porque têm consciência e transformação. Então, o nosso sofrimento, essa dor que nós passamos, que nós sentimos, dilacera toda a nossa alma, é para que nós aprendamos, infelizmente, de uma forma não muito boa, porque Deus não quer isso para a gente. Ele não queria que a gente sofresse, mas a gente ainda é egoísta, a gente ainda é ignorante, porque a gente acha que o caminho certo é o caminho da dor. É o caminho da pedra que eu vou tropeçar, porque eu achei bonito andar por ali, não pelo outro que não tinha pedra. Vai demorar a cicatrizar? Vai. Mas vai passar. Essa é a grande certeza que nós temos todos os dias, é que vai passar. No entanto, para que possamos ser aliviados, necessitamos ir até Jesus, com o convite que Ele nos faz. Vinde a mim, que chega aos nossos corações doloridos, sofridos. A gente não tem que ter receio, gente, nem vergonha, de chegar para Jesus e contar onde dói. Porque a gente, muitas das vezes eu já me perguntei, até no nosso curso de ESD, eu já perguntei, ora, se ele sabe que está doendo, se ele sabe que eu estou sofrendo, por que eu ainda tenho que chegar para ele e dizer que está doendo e está sofrendo? Eita, filha danada, né? Eita! Parece aqueles meninos que a gente tem que puxar a orelha 1000 vezes para poder aprender, né? E aí a gente vai aprendendo, ele sabe, mas pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a gente tem que chegar e dizer, pai, está doendo, meu irmão, está doendo, dói, me ajuda. Então a gente não tem que ter vergonha não, porque a gente está aqui para errar e para acertar. De tantas tentativas de erros e acertos, chega uma hora que a gente acerta e não erra mais, porque a gente aprendeu. Aí a gente está num planeta melhor. Mas assim mesmo a gente corre para ajudar aqueles, porque a gente já tem um entendimento, aqueles que já passaram pelo que a gente passou. Isso é que é legal na doutrina espírita. Isso é que é legal, esse romance com Jesus. Que ele nos ensina, a gente aprende e a gente corre para ajudar o outro irmão que está do mesmo jeito que a gente estava outrora. A gente acolhe, a gente ampara, a gente mostra Jesus. E o nosso irmão, bom, é o livre-arbítrio. Vai pegar na mão de Jesus ou não, são escolhas. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Porém, não esquecer que não basta só escutar a voz do nosso amigo Jesus. É como eu falei, é necessário ir até Ele. É necessário dizer, cura, Senhor, onde dói. Não dá mais para mim. Ter essa humildade. Pedir ajuda. Não ajuda, porque Jesus, a espiritualidade amiga, Jesus é tão maravilhoso, que Ele chega e nos dá o alento. Aí a gente ainda diz o seguinte, não é isso não. Aí Ele pega e bota uma situação para nos mostrar que aquilo ali é o caminho. Aí a gente diz assim, não é isso não. Aí Ele pega e bota um amigo para dizer, para mostrar para a gente que a coisa não é assim. E a gente teima. Ele nos dá todas as oportunidades para que a gente possa entender, chegar até Ele e mudar. E a gente ainda assim insiste em errar. Mas aí é que está.
Novamente Ele nos acolhe, nos acolhe, nos acolhe, passa a mão na cabeça e diz: segue, estamos contigo, estou contigo. E como chegar até Jesus? Quem é que pode falar? Como é que a gente chega até Jesus? E ninguém sabe. Será que ninguém sabe? Hã? O? Existe uma pergunta muito interessante. Nós sabemos que Jesus é nosso amigo, mas nós somos Vocês escutaram, gente? Coisa legal que a nossa amiga falou. Ele é nosso amigo. E a gente é amigo dele? Né? Essa amizade é unilateral ou é uma mão de via dupla? Bom, tudo que ela falou se resume através da prece. Como eu falei, sem receio de falar, de pedir ajuda. Ouvir também o que Ele tem para nos dizer. Ele dirá a nós o que vem há mais de 2000 anos ensinando. Coragem, meu amigo, tenha ânimo, siga em frente. Não te deixarei sozinho. Olha para trás e vê só as minhas pegadas. Eu estou contigo. E a gente segue o nosso caminho. E a gente luta para não sucumbir. A gente luta para acertar. Com as nossas preces, não importa a prece, gente. A prece que vem do coração é aquela prece que a gente mais sente, que a gente mais conversa com Ele de uma forma mais natural possível. A gente pode começar, às vezes, com o Pai Nosso. É como se fosse o preâmbulo. Pai Nosso. E depois que esse Pai Nosso acontece, a conversa vai acontecendo. Às vezes eu digo assim, eu me imagino numa montanha e eu vejo o mar e ele está sentado lá. E às vezes eu chego tão envergonhada. A gente sabe o que a gente fez, a gente sabe quem a gente é. Eu sento timidamente e começo a conversar com Jesus. Mas, gente, eu sou como todo mundo, tá? Tem horas que eu não escuto. Aí, grosseiramente falando, o cinto vem, dói. No que dói, o pensamento começa a ser diferente, né? Aí ele diz para mim, minha amiga, tenha bom ânimo. Estou com você, siga em frente, está firme. E a gente segue, em passos cambaleantes, mas a gente segue, porque a gente ainda não acredita. A gente luta para acreditar. Mas é como eu sempre digo, isso é normal. Poxa, Conceição, tu está dizendo então, peraí, que isso é normal? Porque nós vivemos aonde, gente? Que planeta é o nosso? De provas e expiações. A gente vê mais os nãos do que os sims. Os nossos olhos estão preparados mais para isso do que para a gente ver os sims. Então a gente vai titubeando, a gente vai desacreditando, até que chega um momento que, como eu falei, estou sendo até às vezes, eu estou sendo redundante, a gente vai, de repente a gente empina e segue. Mas uma coisa importante, a gente está no momento de sofrer, que a dor chega, a gente pede auxílio. Mas a gente não pode esquecer que Jesus, hoje, no dor, eu estou no colo. Mas amanhã, a gente está de mãos dadas, passeando na praia, conversando, como dois grandes amigos. A gente não tem os nossos amigos? Eu falando, vamos embora passear na praia, bora tomar um cafezinho. Bora tomar café com Jesus. Bora chamar Jesus para ir à praia. Muitas das vezes, eu vou dizer para vocês, confessar para vocês, né? Que eu me sinto andando na praia com Jesus e ainda sacudindo a mão. Olha a minha saliência. Já viu, sacudindo a mão com Jesus, como se, aquele sol maravilhoso? Eu me sinto muitas das vezes assim. E às vezes começo a rir, porque eu digo, não sou certa, gente, porque eu estou pensando isso. Mas porque Jesus, ele sabe de todos nós.
mas nós temos os nossos mentores, os nossos amigos fraternos. Então ele usa dessa espiritualidade amiga para nos conduzir. Então muitas das vezes estamos com o nosso mentor, a nossa mentora, o nosso amigo fraterno, andando na praia, sacudindo a mão, por que não? Falando o quê? Segredos nossos para com eles. Isso é que é legal, né? Você vê a poesia que é o Espiritismo, que é Jesus, né? Tem todo esse aparato para nos acudir, pelos erros que já cometemos em muitas encarnações, pelo peso da nossa cruz que trazemos, e ainda aqueles que conseguimos angariar aqui na Terra, porque tem uns de lá que já é pesado, e a gente ainda constrói os nossos daqui, né? Aí o negócio complica. Então, se a gente não tiver esse amigo secreto, é um amigo secreto, que a gente chega no ouvido e diz assim, quero falar contigo. E ele, vamos lá? Tamo junto. Claro que não é desse jeito, é uma coisa para ficar bem mais suave, mas Jesus diz, tamo junto, vamos lá? E a gente vai conversar com esse médico das almas. Uma historinha. A gente sabe de Paulo, né? Paulo Estevão, um livro, quem não leu, que Paulo era Saulo no início, ele mandou matar todos os cristãos, era apaixonado por Abigail, tinha o irmão de Abigail, e enfim, Paulo sentia um vazio terrível que nem ele entendia. Por que ele sentia aquilo ali? E ele saiu matando cristão a 3x4, grosseiramente falando, né? Olhou cristão para mandar matar. Aí, ele estava indo para Damasco. E em Damasco, ele foi matar Ananias, que era um cristão que pregava, que ajudava no cristianismo. Vamos encurtar a conversa, né? E Saulo, como a gente bem conhece, estava no deserto, naquele calor maravilhoso, quando Jesus apareceu para ele. E ele perguntou, o que queres? Ele disse assim, você está me perseguindo, vamos parar de me perseguir. E ele ficou cego. Imagina, né? Aquela energia maravilhosa, e naquele calor, E ele ficou cego. E aí, Ananias estava em Damasco, e Jesus diz assim, vais a Damasco, em tal local, rua tal, e tu vais procurar por Ananias. E o Senhor chama Ananias em sonho, e diz, Ananias, Ananias, quem vai te procurar é Saulo de Tarso, cego, e tu vais ter que ajudá-lo. Bom, gente, Ananias, Jesus chamou. Ananias ia dizer, não. Vontade, eu acho que ele teve, né? Eu não estava lá com ele. Mas pelo andar do que ele já tinha feito, né? Ele respondeu, sim, Senhor, irei. Mas eu acho que ele foi com muito medo, porque ele ia se encontrar cara a cara com seu algoz. E um algoz que iria para matá-lo. Gente, imagina, gente, alguém ia. Eu juro para vocês, com a teimosa do jeito que eu sou, eu dizia assim, não, senhor, bora arranjar um outro meio aí, porque não dá para mim, não. O cara vai me matar, e tu tá querendo que eu vá lá. Eu ia tentar negociar com Jesus, né? Mas Ananias prontamente respondeu, sim, Senhor. E o que fez Ananias quando Jesus chamou? O que fez Ananias, gente? Quem leu Paulo Estevão sabe o que Ananias fez. Alguém sabe? Então, simplesmente Ananias fez um passe, né? Um passe magnético e colocou as mãos nos olhos de Saulo de Tarso e Saulo se curou. Eles se abraçaram, chorando copiosamente. Sim, né? E eles se abraçaram chorando copiosamente.
Daí em diante, a vida de ambos, de Paulo, de Saulo, que se mudou o nome para Paulo, o nome cristão, se transformou completamente, e já conhecemos a história dele, né? E para refletir, me diga uma coisa: alguém já respondeu para Jesus quando ele chamou? Alguém responde para Jesus quando ele chama? E quando não está doendo? Quando ele diz assim, vamos dar uma volta na praia, vamos tomar um café, senta aqui, vamos conversar. Alguém já disse hoje para o seu mentor, bom dia? Alguém aqui já orou? Pelo menos uma Ave Maria, um Pai Nosso? Quando é que vamos responder para Jesus, amigos? Quando é que vamos ter a coragem de saber que erramos? Gente, é normal nessa terra. Todos nós erramos. Ah, mas é porque eu errei mais do que fulano. Não importa. O importante é que quando ele disser assim, vem, bora correr para esses braços, vamos nos deixar ser acalentados, acalmados, acolhidos, e vamos contar para ele onde dói. Vamos pedir perdão. Pedir perdão não é feio, não. Faz parte. Quantas vezes, eu estou dizendo eu porque eu estou mais próximo de vocês aqui, né? Mas quantas vezes eu erro, eu digo, meu Deus, de novo, eu me perdoa. Tem horas que eu digo assim, Jesus deve fazer assim, de novo, não. Mas eu sei que isso daí é uma forma até de eu me acalmar com uma certa brincadeira, né? Mas não tem vergonha de dizer que errou. Errar faz parte dessa terra. Ah, mas Conceição, a gente persiste no erro. Faz parte. Faz parte desse processo evolutivo, desse remédio. Jesus é o nosso remédio. É a nossa antibiótico-terapia. É o nosso anti-inflamatório. Vamos recorrer a Ele. Não podemos recorrer a outros. Claro que, como eu falei, os nossos mentores, os nossos amigos fraternos, estão lá para isso, para nos ajudar. Mas vamos pedir, vamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Deus quer isso, Ele nos criou para isso. Estamos nesse processo evolutivo em aprendizado. Mas dói. Todo aprendizado dói, gente. Quando a gente não nasceu sabendo tudo, se a gente for pensar na escola, a gente não ia para a escola com uma preguiça danada, para a gente aprender o beabá, depois não foi para a faculdade, tinha dia que não dava nem vontade de levantar, e quando está chovendo, então, quem é que se levanta? Quem é que gosta? Não foi com muita dificuldade que chegamos aonde chegamos? E por que não com Jesus? E por que não com Deus, que nos conhece, que sabe os segredos mais íntimos que tem no nosso coração? Então vem a pergunta que eu já fiz para todos nós. Não damos a resposta para Ele, né? Ele fica no vácuo, como a gente brinca, e fiquei no vácuo, né? Jesus fica no vácuo, mas em momento nenhum Ele nos abandona. Em momento nenhum Ele esquece de nós. Ele espera apenas que nós tenhamos a coragem de dizer: dói, me ajuda. E Ele chama, e Ele acolhe. Eu trouxe uma música. Tu pode botar a música? Pode botar a música. Tem uma música. Gente, eu ia cantar a música, mas eu tô com tosse alérgica, então não vai dar, minha voz não vai ser legal para cantar essa música. Então o Elton vai dar aqui uma ajustadinha para a gente escutar essa música, que, como eu sempre digo, ela não é uma música espírita, tá? Mas às vezes nem todas as músicas
que a gente que conta, que tem um contexto, né? Ela é espírita. Tem umas que são, outras não. E essa é justamente, eu acho que todos nós já conhecemos, Pegadas na Areia, escrita por Padre Antônio Maria, cantado por Padre Zezinho. Ambos cantam divinamente bem. E é uma música que eu vou contar uma historinha minha, enquanto ele ajusta aqui rapidinho. Na maior dor da minha vida, porque eu sempre disse, eu nunca passei por dor nenhuma. E me vangloriava, tá? Nunca passei por dor nenhuma. Aos 20, nada. Aos 30, nada. Nossa, que legal. Aos 40, nada. Poderosa. Aos 50, eita, ela chegou. Fui preparada para isso. Vim para a casa espírita, estudei, fiz o ESD, fiz o ESME, me organizei. Sabe, a espiritualidade amiga me preparou para quando ela chegasse. E quando ela chegou, dilacerou a Conceição, que eu pensei nunca ia passar nada, né? Isso não acontece comigo. E no momento da dor, que eu me ajoelhei para fazer a prece, porque ainda tinha um negócio, eu não tinha fé. Fé, o que é fé? E saí procurando fé. Gente, fé, o que é fé? Né? E perguntava, eu literalmente perguntava para os meus facilitadores nos livros, o que é fé? Eu não sinto isso. Materialista, egoísta, né? Todoísta. E só segura. E no momento da dor, eu liguei o meu celular. Eu disse, vou já botar uma música edificante. Minha casa está precisando dessa música edificante. Minha casa é gigante, eu sozinha dentro da casa. E aí caiu nessa música. Eu trouxe para vocês, para que a gente possa sentir o que eles falam e o que toda esse nosso encontro curtinho, né, de Pegadas na Areia, nos disse, como chega ao coração e como me embala até hoje. Essa música diz tudo. Se a gente não quisesse de jeito nenhum mais falar nada, a gente encerraria a nossa palestra apenas com essa música. E aí a gente ainda é egoísta e diz assim, mas Jesus, cadê tu no momento do meu maior sofrimento? Tu não está do meu lado. E ele responde com todo o amor do mundo, eu te carregava nos braços. Que nossa semana seja muito abençoada. Que nós tenhamos sempre o nosso amigo Jesus ao nosso lado, de mãos dadas conosco. Independe de como estejamos, de como seja o nosso dia, nossa semana, nosso mês, nosso familiar, nosso trabalho. Tudo faz parte desse contexto, desse processo evolutivo. E Ele está lá com a gente o tempo todo. Boa noite.